Comprar imóveis na planta não é um bom investimento. Acredite ou não, essa frase foi dita por um corretor de imóveis. Antes de mais nada, o que significa a palavra investimento? É a aplicação de recurso, esforço ou tempo para se obter algo de volta. Quando falamos de investimento no mercado imobiliário, quase sempre estamos falando de uma compra de um imóvel para se obter um retorno em uma revenda futura e um lucro nessa revenda. A valorização média de imóveis residenciais no Brasil é algo muito largo, entre 5% a até 20% ao ano nos últimos 20 anos. A fonte dessa informação é o nosso amigo ChatGPT. E esse é um ponto importante que você tem que estar atento, que é a diferença entre valorização bruta para valorização líquida. O que é uma valorização bruta? É aquela conta que o corretor de imóveis costuma fazer para você de um imóvel que foi comprado há muito tempo atrás por um valor X de metro quadrado e lá na frente está valendo um valor muito superior. Quando se fala de valorização bruta, eu gosto de chamar da famosa conta de padaria, é a conta mais simples do mundo. Você comprou por um metro quadrado X e esse valor duplicou, triplicou, quadruplicou, depende muito do momento que esse imóvel valorizou ou foi revendido. Lembrando que uma valorização deve ser sempre descontada por quando o imóvel foi revendido e não quando há achismo do valor daquele imóvel. E quando se fala em investimento no mercado imobiliário, a valorização bruta não é importante para nós. O que é importante é a valorização líquida. É o valor rentabilizado ao longo desse período após a venda desse imóvel, já descontado todos os itens que têm que ser descontados ao longo desse período. Quando se trata de imóveis na planta, existem alguns custos que são inevitáveis ao longo do caminho entre você comprar esse imóvel no lançamento e revendê-lo lá na frente. E veja bem, eu estou falando de revendê-lo, não valor especulativo. Existem custos da correção do próprio imóvel, que pode ser o INCC, pode ser o CUB, depende do lugar que você está. Existem custos de comissão, no momento da compra e no momento até da revenda também. Existem também taxas de cessão de direito, que é a permissão da construtora para você revender esse imóvel. Eu estou falando só dos custos, sem contar de custos tributários para fazer essa operação. Todos esses pontos são diretamente responsáveis para você ter ou não lucro nessa operação, que é comprar um imóvel no lançamento e revendê-lo ao longo do caminho nessa jornada. Mas além disso, existem outros pontos que vão influenciar diretamente se você terá lucro ou não terá lucro nessa operação. Alguns outros pontos que afetam diretamente nessa operação são: em qual cidade você se encontra? Qual é o tamanho da demanda dessa cidade? Qual é o nível de concorrência que há nessa cidade? Qual é o momento de mercado naquele momento que você quer fazer a revenda desse imóvel que você comprou com o intuito de revenda? Existe ainda um outro ponto que influencia diretamente nesse ponto que vai ser você ter lucro ou não nessa operação de revenda. É qual é o estágio desse empreendimento que você comprou no momento do lançamento. Se você comprou um imóvel na chamada tabela 0 e quer vender num curto espaço de tempo, você vai ter um alto número de concorrência devido a várias pessoas que compram nesse momento e querem revender num curto espaço de tempo. Estou falando aí de 3, 4, 5, até 6 meses, para ter uma chamada alavancagem patrimonial, uma compra com revenda de curto espaço de tempo. Existem ainda outras pessoas que compram com o intuito de revender no médio prazo, com o prédio ainda em obra. E aqui eu tenho outro problema, que é a construtora ainda com estoque e um prédio que não chama tanta atenção do mercado, porque ele está no meio da obra. Poucas pessoas nesse momento de revenda têm o interesse de comprar um imóvel nesse estágio. Um próximo momento é na entrega daquele empreendimento, quando geralmente ele está pronto, já chama muita atenção, mas você tem um alto nível de concorrência, que é a própria construtora com várias unidades e o próprio mercado com outras pessoas que estão querendo revender, oferir algum tipo de lucro, ou até pessoas que não conseguiram o chamado financiamento da parcela de entrega. São pessoas que compraram há 3, 4 anos atrás com uma expectativa X de financiamento, mas por conta da correção já citada nesse vídeo, acabam não conseguindo realizar esse financiamento e precisam vender no desespero. O último cenário de revenda desse empreendimento é no longuíssimo prazo,
você vender um empreendimento daqui 5, 10, 15 anos, depois que ele foi entregue, e nesse cenário, sim, você tem um bom momento de venda, porque você tem poucos concorrentes. E é exatamente isso que faz um imóvel ser atrativo ou não para compra. É exatamente isso que faz um imóvel valorizar muito na sua revenda ou não. O nível de concorrência, além, claro, da localização que ele se encontra. Entendendo esses momentos de revenda, eu quero dar um passo atrás e trazer uma informação e um questionamento que é muito importante para você que vai comprar um imóvel, que é: qual é o objetivo dessa sua compra? O primeiro objetivo pode ser para moradia, e a gente está no Brasil. A gente tem centenas de famílias que não têm condição de comprar um imóvel à vista ou através de financiamento de forma imediata. Nesse caso, eu estou falando de uma compra não com o intuito de investimento, apesar de comprar um imóvel ser sim um investimento, quem sabe, a longo prazo. Mas o objetivo central é ter um teto para morar e não comprar, revender e ter algum lucro. Então, nesse caso, a palavra investimento se isola. Mas talvez o seu objetivo, na verdade, é comprar um patrimônio e segurar ele durante um longo prazo e fazer uma renda de aluguel. Quem sabe o aluguel desse apartamento ou um Airbnb, ele possa pagar de volta para mim aquilo que eu estou investindo nesse imóvel. Qual é a conta que você tem que fazer nesse cenário? Todo o custo de compra que você teve, todo o custo de montagem que você teve e todo os juros que você vai ter em investir nesse imóvel, abatendo disso o valor que você está tendo de rendimento mensal. E uma coisa que afeta muito no rendimento dessa segunda opção de compra, que é a locação, seja por curta ou por longa temporada, é o local que esse imóvel está. Está numa cidade de grande demanda, igual São Paulo? Você está numa cidade de turismo de negócios de segunda a sexta, como Goiânia? Ou como a gente tem visto o João Pessoa, na Paraíba, que são centros que estão evoluindo muito, estão com constante busca? Eu quero só te chamar uma atenção para esse ponto. Os lugares que eu citei são exceções e não são regra de mercado. Agora eu quero falar do último objetivo de compra de um imóvel do lançamento, e é exatamente esse objetivo que é o intuito desse vídeo, que é você que quer comprar um imóvel no lançamento e pretende revendê-lo. Você possui basicamente 3 opções para fazer essa operação. Para a primeira opção, você precisa ter alto capital disponível, dinheiro no bolso mesmo, para pagamento à vista, e ter acesso também. Acesso a quem? Acesso à construtora. Seja através de um bom corretor ou acesso direto a essa construtora para comprar uma modalidade chamada SCP, Sociedade por Cota de Participação. Resumidamente, você vai ser um investidor daquele projeto. Você vai entregar o seu capital à vista que você tem disponível e por conta disso você vai ter direito a uma metragem ou algumas unidades daquele empreendimento depois que ele é lançado ou lá na entrega na frente. Por estar entregando o seu dinheiro à vista, você vai estar comprando por um valor muito menor do que esse imóvel será lançado daqui a pouco. Obviamente, essa é uma opção para poucas pessoas, porque nem todo mundo no nosso país tem capital à vista para comprar esse tipo de unidades, e geralmente as construtoras pedem um grande capital e nem todos têm acesso a esse tipo de oportunidade. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma boa opção para a compra de um imóvel em lançamento. O único ponto de atenção para a primeira opção é quando você vai poder revender esse imóvel, até quando você vai poder segurar e quem vai fazer essa administração de venda. A construtora te deixou totalmente livre para fazer essa revenda ou ela será uma concorrente direta sua? A segunda opção de compra nesse sentido, você pode ser também uma pessoa capitalizada ou que consiga pagar parcelas de valor maior para fazer um curto parcelamento. Deixa eu te explicar algo. Todo imóvel que vai ser lançado, ele tem um prazo de entrega. 3, 4, nós tivemos um caso agora recente de até 10 anos de construção. E naturalmente, quando você compra um imóvel na planta, um dos benefícios é poder ter fluxo de pagamento. Mas nessa segunda opção, eu estou falando de pessoas que chegam no momento do lançamento e compram à vista ou fazem um parcelamento extremamente curto. 12, 16 vezes no máximo. Essas pessoas muitas vezes não têm correção do valor remanescente. Comprando com o objetivo de revender, talvez seja uma boa opção também. Agora, por último, a terceira opção para comprar imóveis em lançamentos nesse fluxo de pagamento ocorre em 99% dos casos do mercado imobiliário do Brasil, dada a nossa situação financeira e econômica. São as famosas tabelas
de pagamento, que possuem um fluxo pré-determinado, mas que muitas vezes o cliente pode ajeitar da maneira que ele achar mais confortável para ele. Nesses fluxos de pagamento, nós estamos falando aí de uma divisão de pagamentos, onde você tem que pagar um percentual específico desde o dia que você assina aquele contrato de compra e venda no lançamento até a data de entrega e outro percentual que fica para depois da entrega do empreendimento, que você tem que pagar à vista para pegar o imóvel para você. Esse valor à vista que fica a partir da entrega, você pode pagar com um recurso próprio, você pode antecipar também ao longo do fluxo de pagamento, ou você pode fazer um financiamento bancário, que é exatamente onde a maioria desses compradores da terceira opção ficam. Eles costumam financiar essa famosa parcela-chave. E é nesse terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Esse fluxo de pagamento dilatado, geralmente você tem que pagar entre 25% até 40% mais ou menos do valor total do imóvel no período de obra dele. Deixa eu falar de maneira mais simples para você. Um imóvel de 1 milhão, por exemplo, você vai ter que pagar ali 300, 400 mil reais durante o prazo de obra. O prazo de obra hoje é algo em torno de 3 a 4 anos. Então esse valor entre 300 e 400 mil, você tem que pagar até a entrega. Os 600 mil remanescente se torna uma parcela lá para a entrega do empreendimento que você vai ter que se preocupar com ela lá na frente. Agora, deixa de lado essa parcela da entrega e vamos pensar só nesses 40% primeiro. Esses 40%, eles podem ser divididos de várias maneiras, mas geralmente 10% do valor total do imóvel é pago na assinatura do contrato de compra e venda, seja ele à vista ou seja ele parcelado em 2, 3 vezes. É exatamente onde está a comissão do corretor de imóveis. O corretor de imóveis vai receber cerca de 5% do valor do negócio, junto com a imobiliária, obviamente. Os outros 5% vão para a construtora e a partir dali começa um fluxo de pagamento que pode ser de parcelas mensais, os famosos balões semestrais, balões anuais, até a entrega daquele empreendimento, onde tem, mais uma vez, aquela parcela-chave. E aqui entra um grande ponto que prejudica muito a compra desse cliente investidor que compra na planta querendo revender ao longo do caminho. Todo o saldo devedor pós-pagamento da entrada possui uma correção e a construtora tem que colocar essa correção. Por que a construtora tem que pôr isso? Porque os materiais de insumo, as pessoas no custo ao longo da obra são caras, elas vão corrigindo ao longo do tempo e são exatamente essas parcelas que acabam comendo muito daquilo que seria o seu lucro. Hoje as correções base de qualquer imóvel que vai ser lançado são o INCC ou o CUB. E aí você pode pesquisar sobre essas taxas aí, o quanto elas abatem na valorização do seu imóvel, porque esse valor é corrigido durante 3, 4 anos. E um detalhe que poucos corretores te avisam, aquela grande parcela de 60% que está no valor final, ela também é corrigida juro sobre juro todos os meses. Além dessa correção, que prejudica muito esse cliente investidor que comprou com pequenas parcelas ao longo desses 3, 4 anos, existem aqueles custos inevitáveis que eu citei no meio do caminho. Custo de comissão de compra. Sim, amigo, você que está comprando imóvel de lançamento, geralmente está pagando essa comissão da compra, tá? Ela vai ser abatida lá na frente quando você for revender. Além do custo de correção que eu já citei, existe também o custo de taxa de cessão de direitos. Muitos de vocês vão falar, o STF já julgou isso improcedente, mas na maioria dos contratos isso ainda existe. E é uma taxa que tem que ser paga para a construtora, que vai de 0,5% até 3%, 4% do valor total da compra. E aqui entre nós, já teve cliente meu que teve que pagar 80 mil reais só de taxa de cessão de direitos. Além dos custos de correção de todo o saldo devedor, taxas de cessão, custos com corretor, eu quero voltar a algumas características de revenda de um imóvel ao longo desse período de venda. E aqui eu quero trazer uma grande verdade. Desde a pandemia aconteceu algo no mercado que eu particularmente nunca vi. Talvez você que está há 20, 30, 40 anos no mercado tenha visto algo parecido. Mas eu que estou há apenas 13 anos no mercado, ainda não vi acontecer algo
tão louco, tão transformador que aconteceu entre 2020 até 2023, mais ou menos. Uma mega valorização de imóveis que foram lançados. E isso gerou um alto grau especulativo, que é a bendita alavancagem patrimonial. A alavancagem patrimonial foi uma belíssima oferta de alguns corretores de imóveis durante esse curto período de espaço de tempo, que prometia o seguinte: fulano, compre o seu imóvel agora, no lançamento, na tabela 0. Você vai pagar uma pequena entrada, você vai ter um fluxo pequeno de pagamento, e nesse fluxo pequeno, onde tudo está sendo vendido, se você quiser revender, seja num curto, no médio ou num longo espaço de tempo, você vai ter um retorno exorbitante, pagando pouco. E vamos ser sinceros, isso aconteceu por um curto espaço de tempo, durante a pandemia, em algumas poucas capitais. E eu posso falar com propriedade, Goiânia foi uma delas. O mercado imobiliário, durante a pandemia, até o ano de 2023, foi um mercado fácil para os corretores de imóveis. Era basicamente tirar pedido. A gente tinha uma baixa taxa de juros, o dinheiro no banco já não valia mais nada, era melhor tirar esse dinheiro do banco e investir no mercado imobiliário. Foi muito bom para as construtoras para comprarem áreas, pegarem fundos, os clientes ficaram totalmente emocionados para comprar esses imóveis, e o que a gente viu foi uma velocidade de venda muito grande dentro de alguns lançamentos. Alguns lançamentos de algumas cidades, de algumas construtoras, de algumas pequenas regiões. Nós vimos pequenas exceções se tornando regra. Nesse curto espaço de tempo, eu vi corretores prometendo correções de 300% em 3, 4, 5 meses. Isso mesmo que você está ouvindo. Coloca o seu dinheiro aqui agora nessa assinatura, que daqui 3, 4 ou 5 meses eu vou revender esse imóvel e você vai ter um lucro de 300%. Parece algo louco, parece algo para você investidor que jamais poderia acontecer, mas eu vi vários corretores prometerem isso. E essas promessas perduraram durante esse curto espaço de tempo e algumas poucas pessoas obtiveram mega lucro num curto espaço de tempo. E agora é o momento de eu falar para você não transformar a exceção em uma regra. Existem vários fatores para que esse modelo de venda, esse modelo de negócio dê certo conforme a promessa de alguns corretores e de algumas imobiliárias. Você precisa basicamente estar no lugar certo, na cidade certa, com o empreendimento certo, a construtora certa, com a taxa de juros certa, com um empreendimento de outro mundo jamais visto, com a demanda absurda e ficar refém de alguns pontos. O primeiro deles é a venda 100% do empreendimento. E aqui eu quero trazer uma reflexão muito importante. Não que você olhe só para um micro momento, mas de maneira geral para o mercado imobiliário. Quantas vezes você viu um empreendimento de verdade ser vendido 100%, não sobrar nenhuma unidade e criar uma mega demanda reprimida num curto espaço de tempo? O olhar que você tem que ter é para regra e não para exceção. E eu pedi mais uma vez para o nosso queridíssimo amigo ChatGPT trazer para mim dessa vez, em 3 cenários diferentes, qual é a valorização líquida de imóveis lançados no Brasil nos últimos 20 anos. No primeiro cenário, eu pedi para o chat fazer uma simulação de um cliente que está comprando no lançamento e quer vender no primeiro ano, já abatendo todos os custos que eu já citei nesse vídeo. Para minha surpresa, esse cliente não obteve lucro. Ele teve uma perda de 3,25%. Ou seja, além de não ter a promessa feita pela maioria dos corretores que trabalham com essa promessa, ele teve um prejuízo de 3,25%. No segundo cenário, a gente está falando de um cliente que decidiu comprar e revender esse imóvel no segundo ano. E a média de lucro líquida, já abatendo todos os custos que a gente já citou, é de apenas 2% ao ano. Já no último cenário, eu estou falando de um cliente que conseguiu comprar no lançamento e conseguiu segurar até a sua revenda no momento da entrega desse empreendimento, algo em torno ali de 3 anos. Esse cliente teve um lucro aproximado de 3,93%. Apenas 3,93%. O que de cara essa simulação mostra para nós? Que essa promessa de curto espaço de tempo, para lucros exorbitantes, para a famosa alavancagem, ela depende de muitos fatores para dar certo. E aí, o que é o ponto? Não faça da exceção uma regra, porque na maioria das vezes, um cliente que comprar com uma entrada pequena, com poucas parcelas e vai querer revender num curto espaço de tempo, vai ficar refém de tudo que eu já falei aqui.
consequência, ele vai tomar prejuízo. O cliente que consegue segurar um pouco mais durante o período de obra e talvez vender na entrega, ele talvez consiga um lucro. Mas eu já adiantei todas as dificuldades comerciais que esse possível cliente vai ter na entrega desse empreendimento, caso não consiga vender. Um pequeno detalhe: quando o empreendimento é entregue, você não quita, não faz financiamento e não consegue revender, começa a correr uma taxa de juros, geralmente de IGPM mais 1% no contrato. Olhando para o longuíssimo prazo, talvez seja algo bom, mas não é essa promessa que fazem para você. Agora eu quero voltar com você na primeira frase que foi dita nesse vídeo. Aquela frase que diz: comprar imóveis na planta não é um bom investimento. Essa frase é tirada de um recorte de poucos segundos, onde esse corretor explica no resto desse vídeo, que tem poucos segundos, que comprar imóveis na planta, pagando pequenas parcelas, pagando uma entrada pequena, deixando tudo para o final, não é um bom investimento. Esse corretor acredita fortemente que isso é verdade. Como eu tenho certeza que esse corretor acredita nisso? Eu sou esse corretor. No país da headline, no país da pequena frase, onde pessoas querem pegar pequenas frases e hypar em cima e até mudar o contexto daquilo que é dito, esse corretor vive esse mercado há 13 anos. Essa frase não foi dita num lugar aleatório, ela foi dita num treinamento. Essa frase foi dita porque dezenas de clientes passaram aqui nesse escritório onde eu estou gravando agora. Esses clientes compraram com a mesma promessa de: compre agora no lançamento, você vai ter uma mega valorização, você vai poder vender no meio do caminho, você vai poder vender na entrega. E eu tenho uma péssima história para contar. A maioria desses clientes tomaram um mega prejuízo, pois compraram de pessoas que não quiseram ajudá-las na hora de revender. Porque é muito fácil para um corretor vender um imóvel na hora do lançamento. A tabela é tranquila, o fluxo de pagamento é muito bom, os decorados são bonitos e o discurso é muito bonito, a facilidade de pagamento. Mas o grande desafio está em cumprir aquilo que foi prometido. Então, esse corretor que vos fala continua acreditando nisso, que essa promessa vazia, que essa venda irresponsável de retorno rápido não acontece. Eu te faço um desafio agora. Você não precisa acreditar em mim. Pesquisa no chat, pesquisa no nosso amigo ChatGPT. Qual é a valorização líquida média de imóveis no Brasil nos últimos 30 anos? Você vai ver um número aí entre 1 a 3%. O mercado imobiliário nunca se tratou de mega valorizações megalomaníacas. Sempre se tratou de segurança. E grande parte dessa segurança, ela parte por você, corretor de imóveis. Então, o primeiro recado que eu quero trazer é para você. Parte dessa segurança, parte dessa garantia, parte dessa tranquilidade de compra passa por você. Por isso você precisa trabalhar da maneira correta, ter o discurso correto, saber como as coisas realmente funcionam e não ser mais um papagaio de pirata que fica repetindo o que um diretor seu, o que um sócio de alguma imobiliária fala para você, mas não traz justificativa. Nenhum discurso dito aqui, ele é feito de maneira rasa. Eu conheço muitas boas pessoas que fizeram dinheiro em lançamento, mas com características ultra específicas que são exceção. Via de regra, amigo, não é um negócio tão bom comprar e querer vender num curto prazo, igual vocês têm prometido para muitas pessoas. Para você, cliente, esse vídeo é um vídeo pesado. Eu com certeza consegui algumas inimizades agora com esse vídeo. Eu consegui algum alvo também de algumas empresas, mas eu acho importante trazer para o mercado um negócio que está muito carente, que é a realidade. Por isso eu quero deixar um recado para vocês. Bem-vindo ao mercado real.